Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos para as notícias aí do Vascão de hoje. Vasco luta aí pelo reconhecimento de título mundial, pessoal. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o André Mazzuco, que pode sair aí após o término do campeonato estadual, mas que ainda não tem uma definição se ele terá o seu contrato renovado. Também vamos falar sobre o próprio André Mazzuco, que deu uma entrevista falando de uma lista aí de reforços do Vasco e não desistiu de contratar o meia argentino Oroz, pessoal. Vamos falar sobre isso. Ele pode ser o jogador mais próximo aí de fechar com o Vasco. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí pro nosso canal chegar a 90 mil inscritos, compartilhe com seus amigos, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Pessoal, aqui no Brasil alguns clubes estão tentando aí buscar um reconhecimento de títulos mundiais junto à FIFA. O Vasco estaria no meio desses clubes. O Vasco seria o clube que estaria um pouco mais discreto quanto a esse reconhecimento. Os outros clubes, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, buscam mais fortemente aí o reconhecimento da FIFA. O Vasco foi campeão em 1953 do torneio octogonal Vadaria Correia Meia. O Vasco foi campeão sobre o São Paulo na final. Na competição reuniu outros clubes como o Sporting de Portugal, Olímpia do Paraguai, o Hibernian da Escócia e os times brasileiros também, Botafogo, Fluminense e Corinthians. O Vasco se saiu campeão nesse torneio. O Vasco também busca o reconhecimento do Torneio Internacional de Paris, conquistado em 1957 sobre o poderoso Real Madrid do grande Di Stéfano. Caso aí o Vasco tenha reconhecimento pela FIFA, poderá aí ser bicampeão mundial, pessoal, em 53 e em 57. Outros clubes já estão tentando aí, o Botafogo já se próprio considerou tricampeão mundial, pessoal. O próprio clube fez aí uma postagem falando que ele é tricampeão mundial e busca aí o reconhecimento da FIFA. A FIFA declarou que acha muito difícil que os clubes campeões antes de 1960 tenham aí o reconhecimento. É o caso do Vasco, né, que foi campeão em 53 e 57. Vamos aguardar aí alguns dias para ver se isso vai sair do papel e quem sabe o Vasco possa se sagrar. Eu gostaria que fosse reconhecido a Libertadores do Vasco de 1948, que foi o primeiro campeão sul-americano, o nosso glorioso time Expresso da Vitória. Eu acho ridículo aí o que a Conmebol faz com o Vasco e não reconhecer esse título aí do Vasco, esse título histórico como Libertadores, e quando a gente joga Libertadores aparecer somente um título conquistado em 1998. Tá certo, o campeonato não se chamava Libertadores, mas a competição era no mesmos moldes da Libertadores e era a grande competição sul-americana naquele ano. Eu acho que deveria sim ser reconhecido, porque foi reconhecido aí títulos de outros clubes e também títulos brasileiros aqui no Brasil. Eu acho que a Conmebol poderia rever esse conceito aí do Vasco. O Vasco já até disputou a Supercopa dos Campeões em 1997 por ter sido o primeiro campeão sul-americano, e a Conmebol não reconhece aí esse título como Libertadores. Nos daria aí o segundo título aí conquistado na Libertadores, que seria ótimo para a nossa história. Bom, agora vamos falar do presente, né, pessoal? André Mazzuco pode estar de saída do Vasco aí após o término do Campeonato Carioca. A gente ainda não sabe quando que irá voltar o Campeonato Carioca, mas fato é que o André Mazzuco está próximo aí de sair do Vasco. O Vasco ainda não se posicionou se irá renovar ou não o contrato com o diretor esportivo aí do Vasco, de futebol do Vasco. Na minha opinião, ele não vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele trouxe jogadores medianos para o Vasco. O André Mazzuco não fez aquele trabalho que a gente esperava, né, que trouxesse mais reforços para o Vasco, jogadores com maiores qualidades. Ele contratou poucos jogadores para o Vasco. Nesse ano, somente 2 jogadores foram contratados aí com o André Mazzuco no comando de diretor de futebol do Vasco. Também falando no André Mazzuco, ele deu entrevista falando que o Vasco tem uma lista aí de reforços, pessoal. Essa lista contém vários nomes de jogadores que o Vasco vem analisando aí por algum tempo no mercado. Entre eles, o nome principal é o do Nicolas Oroz, jogador que a gente vem falando aqui semana após semana de um interesse do Vasco, de uma possível contratação do Vasco. O André Mazzuco reafirmou que o Vasco tem interesse sim nessa contratação
contratação, mas que a gente sabe que o Vasco só vai contratar quando tiver uma definição aí de quando voltará aos campeonatos aqui no Brasil. Se o Vasco contratar agora e o jogo voltar só em dezembro, o Vasco vai ficar esse período todo pagando salário de jogador parado. Isso não faz parte do planejamento da diretoria do Vasco. E o Nicolas Oroz, assim que voltar ao futebol, pode ser aí contratado, seu primeiro reforço do Vasco aí pós-coronavírus. Tomara que o Vasco contrate ele, porque é um bom jogador, a gente já vem falando aqui que é um jogador técnico, habilidoso, tem 24 anos e pode ser muito bom aí pro Vasco. Vamos aguardar também ver se o Vasco vai desenvolver mais contratações, né, pessoal? Vai tentar trazer mais nomes. O Vasco precisa de laterais, precisa de volante, precisa de atacante de lado. Acho que essas contratações são essenciais, fazer um campeonato brasileiro digno aí para não correr riscos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, saudações vascaínas a todos. E comenta aqui embaixo sobre essa lista de reforços do Vasco. Só foi especulado o nome do Nicolas Oroz, mas tem mais jogadores aí na parada e pode ser que venham mais reforços, né? Foi sondado o Camilo, Jadson, mas acho que esses estão descartados pela diretoria. Somente o Nicolas Oroz é o nome mais forte para vir vestir a camisa do Vasco. Também falei sobre esse possível reconhecimento da FIFA de títulos mundiais do Vascão. Comenta aí se você acha justo que o Vasco seja campeão mundial, e também fala aí sobre esse título da Libertadores, né, pessoal, de 1948, aquele torneio sul-americano, o primeiro torneio sul-americano que o Vascão foi campeão e que infelizmente nunca é reconhecido como Libertadores. Bom, pessoal, é isso aí, tamo junto, saudações vascaínas a todos.